Quando nós temos filhos, todos nós estamos animados e temos visões de como essas crianças crescerão. E nenhum de nós tem uma visão deles, sabe, fazendo coisas ruins ou nos decepcionando. Nós temos esperanças para todos eles. Quando Deus criou Adão e Eva e os uniu, Ele também tinha esperanças, assim como você e eu. Porque Deus é um pai e uma mãe. Ele é chamado de pai, mas em Isaías 49:15 ele se compara a uma mãe, que não esquecerá nem mesmo um filho que está amamentando. Mesmo que eles possam te esquecer, eu não vou esquecer de você, ele diz. Jesus se comparou a uma grande galinha, mãe galinha que junta os pintinhos sob as suas asas. Então, ele tinha grandes esperanças e expectativas quando uniu Adão e Eva. No dia que Deus uniu vocês como marido e mulher, como marido e mulher, né? Ele também tinha grandes expectativas. Adão e Eva os decepcionou. Eles os decepcionaram. Você é um desapontamento para Deus? Você decepciona Deus? Se pergunte isso. Eu não estou perguntando se você pecou, se você errou, como todos nós erramos. A gente aprende a andar na vida de casado como uma criança aprende a andar. E com alguma esperança ali em 1 ou 2 anos, né? A gente já consegue superar muita coisa. Mas se a gente não caminhar em contato com o Espírito Santo e a gente começar a aceitar o que é normal na cristandade à nossa volta, a gente nunca vai chegar na vida de casado que Deus planejou pra gente. Mesmo que seu casamento tenha sido um casamento arranjado, Deus ainda considera você marido e mulher. Deus considera o casamento conduzido por ateus ou não cristãos. Eles são uma só carne, porque o casamento não foi feito para cristãos. O casamento foi feito para seres humanos. Adão e Eva não eram cristãos, eles eram seres humanos. E Deus disse aos seres humanos que eles seriam uma só carne. Então, o casamento não é um sacramento cristão, como os nossos amigos católicos diriam. Eu discordaria deles. Casamentos são para seres humanos. Assim como a comida é para seres humanos, o sexo é para seres humanos, sono é para seres humanos, educação é para seres humanos, trabalho é para seres humanos. É assim. Mas, quando nos tornamos cristãos nascidos de novo, tudo na nossa vida deve ser feito de uma forma cristã. Nosso trabalho secular, nossa vida de casado, a maneira como educamos nossos filhos, nossa postura em relação ao sexo, em relação à comida, ao sono, tudo se torna cristão. Então Deus ordenou muitas coisas para os seres humanos. Onde, eu digo, quando nós olhamos de uma maneira geral, nós nascemos de novo. Então, eu quero perguntar a você, você conhece a maioria das pessoas quando nasce de novo? A sua postura em relação às coisas terrenas muda? Sua postura em relação à comida muda? Ou é como a de todo mundo? Como os glutões no mundo? Já adoram a comida? E se eles chegam atrasados, todo mundo chega atrasado no trabalho, você também chega? Como todo mundo é preguiçoso no trabalho, o sono é um Deus seus, e eles brigam no casamento, como todo mundo. E o que mudou na sua vida, então? Em toda a sua vida, as vidas, os relacionamentos normais,
É só que agora no domingo eles vão na igreja no domingo, em vez de ir ver um jogo de futebol, ou vão a uma mesquita, um outro templo, e aí leem a Bíblia um pouquinho. Isso só faz uma pessoa se tornar religiosa. E o meu sentimento é que muitos cristãos nascidos de novo são apenas religiosos. Recentemente eu tive que escrever para uma irmã que diz que é nascida de novo, que o marido dela não se converteu, né? Eu disse assim, irmã, se você for apenas religiosa, seu marido nunca vai se converter. Nunca. Mas não acho que muitas irmãs reconheçam a diferença entre ser religiosa e ser espiritual. Eu tenho visto várias mulheres religiosas pregando para seus maridos, olhando para eles com desprezo. Eu posso quase profetizar que nunca serão convertidos. E a razão para isso será elas. E um dia Deus vai se voltar para essas esposas e falar: seu marido nunca se converteu e foi por sua causa. Mas quando uma pessoa permite que o Espírito Santo tome conta da sua vida, ela não só se torna pura, mas também graciosa e doce em seu discurso para com as pessoas da casa e também com as pessoas de fora. Devemos ser muito gentis e corteses quando alguém bate a porta. Você sabe que um estranho bate a porta, se ele estiver bem vestido, você não vai ser rude com ele, não é? Talvez se um estranho vier ali e for um mendigo, talvez você seja rude, porque você não tem nenhuma luz do cristianismo em você. Mas, às vezes, mesmo sem ter a luz, se estiver bem vestido, você vai ser cortês com alguém, né? Alguém que vem de terno e gravata. Especialmente se for um homem branco. Sabe como essas coisas fazem diferença? Não deviam fazer diferença nenhuma para um cristão, mas infelizmente acontece. E eu me lembro de uma esposa dizendo ao marido: se você tão somente falar comigo como fala com esses estranhos que chegam na porta, vai ser o suficiente. Você fala com a sua esposa como falaria com um estranho que vem à porta? Você fala com seu marido assim? Como alguém que você respeita? Sabe, muitas vezes, aqueles que chamamos de entes queridos são os com que a gente age mais rude. Você sabe que há um provérbio em inglês chamado familiaridade gera desprezo. Familiaridade, intimidade gera um desprezo. Significa que quanto mais você se familiariza com alguém, mais você trata aquela pessoa de uma maneira mais desprezível. Ah, é só minha esposa, é só meu marido. Você não fez isso no dia que se casou. Mas você se tornou assim. E fica pior a cada ano. Eu quero dizer que esse é o caminho do mundo. Se você realmente seguir o caminho de Jesus, o Espírito Santo fará de você um doce santo. Um doce santo. As pessoas vão ficar ansiosas para querer estar com você. Elas vão desejar ficar e falar com você. Como elas queriam tanto falar com Jesus. Você sabe, Jesus, ele podia ser muito rígido. Quando ele viu as pessoas ganhando dinheiro em nome da religião no templo, ele era implacável. Ele sentou e fez um chicote e expulsou todo mundo. Virou as coisas de cabeça para baixo, mandou o dinheiro rolando, virou várias mesas, abriu gaiolas, mandou o pássaro embora, expulsou as ovelhas. E ele não se importou se iam processar ele no tribunal. Ele estava determinado a manter a casa de Deus pura. Ele poderia voltar para o seu aliado mais próximo e dizer: para trás de mim, Satanás. Ele era bem rígido. Há muitos poucos cristãos que conhecem esse tipo de rigor amoroso, porque a maioria dos cristãos hoje estão todos insossos.
E a única maneira de serem mais rígidos era uma maneira mais humana e farisaica. Mas Jesus, sabe, ele foi de uma maneira humilde e divina. Eu poderia falar com os fariseus e pronunciar uma maldição para eles, dizendo que vocês são hipócritas. Você sabe, eu notei que Jesus era muito duro com as pessoas que tratavam mal os outros. Mas ele é muito gentil com as pessoas que bagunçavam suas próprias vidas. Existem dois tipos de pessoa que vêm para a igreja. Aquelas que bagunçaram suas próprias vidas. E eu quero dizer que Jesus será muito terno com você, se você é essa pessoa. E eu quero ser muito terno com você também. Mas há um outro tipo que vem para a igreja e torna a vida miserável para outras pessoas. Talvez você torne a vida miserável para o seu marido, ou para sua esposa, ou mesmo para outras pessoas na igreja. Bem, então Jesus vai ser duro com você. E eu garanto que eu vou ser duro com você também. Também Jesus foi muito duro com as pessoas que tratavam os mal os outros ou se aproveitavam dos outros. Ele é muito gentil com as pessoas que bagunçaram as suas vidas. Muito mais gentil. Agora você pode pensar que alguém que sai por aí caluniando contra o outro não é tão ruim quanto alguém que usa droga. Alguém que faz uma fofoquinha. Mas Jesus, ele era muito mais gentil com um viciado em droga, com uma prostituta, do que com alguém que faz fofoca. Eu quero ser como Jesus, eu quero estar gentil para um viciado em drogas ou para uma prostituta, mas duro com alguém que calunia, que fofoca ou que rebaixa os outros. É assim que Jesus é, tentando retratar o verdadeiro Cristo aqui. Então, se você é duro com seu marido ou esposa, eu quero dizer que será muito duro com você. E você nunca vai bem com Jesus quando ele for duro com você. Então, a grande regra de ouro lá no Sermão da Montanha, né? Mateus 7. Regra de ouro. Mateus 7, 12 lá. Em tudo. Portanto, em tudo. Isso significa, deixa eu parafrasear aqui. Em tudo, trate a sua esposa ou trate seu marido da mesma maneira que você quer que ele ou ela trate a você. E em tudo significa em tudo. Porque essa é a mensagem de toda a Bíblia. É bom entender lá que a lei e os profetas eram só uma expressão para toda a Bíblia. Afinal, naquela época era apenas o Antigo Testamento. Você ouviu isso? Em tudo, trate sua esposa do jeito que você quer ser tratado. Trate seu marido do jeito que você quer ser tratado. Pois essa é a mensagem de toda a Bíblia. O que adianta entender todas as outras coisas? Se você não entende a mensagem principal de toda a Bíblia. Agora eu quero falar sério e fortemente essa manhã, porque alguns de nós estamos aqui há tantos anos. Eu lamento dizer que você ainda não sabe falar respeitosa e gentilmente com a sua esposa ou com o seu esposo. Mesmo depois de todos esses anos. Bem, eu quero dizer a você, o seu cristianismo está valendo zero. Não importa o quanto você ora, não importa o quão religioso você pensa que é, e não importa o quanto você lê a Bíblia. E a minha autoridade para isso é Tiago, capítulo 1, 26. Quero parafrasear essas palavras novamente. Tiago 1, 26. Se alguém pensa que é muito religioso, muito santo, ou muito espiritual, e ainda assim não consegue controlar a sua própria língua, quando fala com a esposa ou o marido, bem, então essa pessoa está se enganando a si mesma. Apenas enganando a si mesma, dizendo que é espiritual. O cristianismo dele vale zero.
ou dela vale zero. Você não vai ouvir isso tão claramente em outras igrejas, mas aqui você vai ouvir claramente, porque o nosso scanner aqui é muito bom. O nosso scanner aqui, ele é a própria Bíblia. Nós não modificamos ela, não azeitamos ela, não apagamos umas partes dela para que você se sinta melhor. Então não se deixe enganar pelo jeito que você fala em casa. É uma boa indicação do seu cristianismo ali. Se você quiser saber como é o meu cristianismo, se ele é verdadeiro ou não, então você vai vir aqui morar comigo ou me observar 365 dias sem o meu conhecimento. É claro que você não pode morar comigo, mas o que eu quero dizer, se você tivesse uma maneira, ou puder espiar pela janela, vídeo surpresa, bater na porta sem tocar na campainha, sem bater na porta, sem tocar na campainha, escute o que está acontecendo, veja, escute como eu falo com a minha esposa. Então você descobrirá se o que eu estou pregando aqui é verdade ou apenas um monte de bobagem, como muitos outros pregadores pregam. Eu quero dizer a vocês, irmãos e irmãs, que é uma vida em Cristo que está muito acima de qualquer coisa que você já experimentou. Eu queria isso desesperadamente na minha vida, eu queria muito, eu chorei. Eu chorava na cama de noite. E eu dizia, Senhor, eu quero a vida que você descreveu no Novo Testamento. E Deus me deu isso. E Ele vai dar a você, porque existe uma lei com Deus, que se você procurar de todo o coração, você encontrará. E eu encontrei. Ele é um recompensador daqueles que os buscam diligentemente. E Ele me recompensou. Eu não levo nenhum crédito por isso. Se a graça dele sair da minha vida hoje, eu sei que eu vou ser como aquele galho cortado da árvore que vai ressecando. É só uma questão de tempo até secar completamente. Eu sou o que eu sou, não por 99% da graça de Deus, mas 100% do que eu sou é pela graça de Deus. Que você não sabe, mas eu sou o que eu sou sem a graça de Deus. E eu sei que Deus pode fazer algo em mim. Eu não me considero melhor do que ninguém aqui. Vocês podem não acreditar, mas eu estou dizendo a verdade. Deus pode fazer isso em mim e pode fazer em você. A graça de Deus é todo poderosa. É a maior força que existe. Maior que a energia nuclear. Qualquer coisa que exista no mundo. Você tem que permitir que isso funcione em você. Coisas boas podem surgir da sua vida, irmão, que você nem sabia que existiam. Quando Deus olhou para a terra ali em Gênesis capítulo 1, vazia, escura, sem forma, você acha que havia algo de bom nisso? Mas então você olha para ela no final. E mesmo Deus diz, ali no final do capítulo 1, que é muito bom. Viu como é muito bom? Surgiu algo que nem imaginava que estava ali, árvores frutíferas, um céu maravilhoso. Eu quero dizer, olha só o pôr do sol. Você pode imaginar como é que era o pôr do sol antes do pecado? Deve ter sido fantástico. Quer dizer, já é bom demais agora mesmo com o pecado. Não consigo nem imaginar como é que era antes. Você pode acreditar que algo tão lindo disso pudesse sair de uma terra tão podre, descrita ali em Gênesis 1:2. Disforme, vazia, escura. Quero dizer em nome de Jesus que se o seu casamento está disforme, vazio, escuro, e você tem até mesmo vergonha de saber, de deixar outras pessoas saberem como realmente é, saiba disso aí, ó. Lá em Gênesis capítulo 1, Deus pegou aquela terra vazia, escura e sem forma, e o seu Espírito Santo trabalhou, submeteu a palavra de Deus, e no final daquele capítulo era uma terra linda. Disse, muito boa. Se abrir em Gênesis capítulo 1, você vai ver. Eu quero ver isso como uma imagem do casamento. E eu quero ler isso como uma paráfrase para você. Eu quero parafrasear ali em Gênesis 1. Espiritualmente, aplicar isso à sua vida de casado. No início, Deus criou Adão e Eva e eles eram perfeitos. Perfeitos. Mas, aí veio o pecado e bagunçou a vida deles.
Adão e ele se tornaram, e Eva se tornaram disformes, vazios, escuros. Eles perderam a imagem de Deus. Bem, ficaram cheios de escuridão, criticando uns aos outros. E eles ficaram vazios de toda aquela bondade. Em vez do espírito de amor de Deus, eles são espírito de acusação. Essa mulher é a causa do problema. Começou a escuridão, vazia, profunda. Mas Deus não desistiu de Adão e Eva. O Espírito Santo começou a seguir em frente e trabalhar na raça humana. Deus disse que haja luz. Sabe, a primeira coisa, no meio daquela escuridão, o primeiro movimento de Deus é a luz. Quais são algumas das marcas das trevas? A impressão. A marca forte das trevas é que você não vê a sua própria necessidade. Será que você já tá assim? Você já culpou, por exemplo, a sua esposa por algo que você descobriu depois, que era você mesmo a causa? Você achou que ela era, por exemplo, perdeu as chaves do carro? Ou alguma outra coisa tipo assim? E mais tarde você descobriu que foi você mesmo que perdeu? Isso é escuridão. E eu não te culpo. Você só estava na escuridão. Quando a luz chega, você enxerga. Olha a minha camisa, a minha blusa. Está tão suja. Eu não conseguia ver isso na escuridão. Estava escuro demais. E você estava todo sujo. Não dá para culpar porque você não estava enxergando. Ele é sincero, ele é honesto, ele está absolutamente convencido que a sua camisa tá limpa, mas não estava, porque você estava na escuridão, então você não enxergava. Aí a gente acende a luz e imediatamente você vê. E a primeira coisa necessária na progressão do vazio para a plenitude é ir das trevas para a luz, da disformidade para a imagem de Cristo. O primeiro passo é sempre o reconhecimento honesto da sua condição. É isso que Deus quer. Esse é o primeiro passo. Eu descobri isso 48 anos atrás, sendo um crente, 48 anos estudando a Bíblia. A primeira coisa que Deus exige é o seu reconhecimento honesto do pecado. É tudo o que ele queria de Adão. Quando Adão bagunçou sua vida, tudo que Deus perguntou foi: você comeu dessa árvore? O que Deus queria ali? Uma resposta honesta: sim, Senhor, eu comi, sinto muito. Ele não disse: Adão, vai lá, encontra alguma solução para isso aí agora. Não, Deus ia prover a solução. Ele enviaria Jesus. Adão não tinha que encontrar uma solução. Eu quero te dizer uma coisa: você não precisa encontrar uma solução para a bagunça do seu casamento. O que você precisa é ser honesto e reconhecer. Como é que os milagres de Jesus começam? O primeiro milagre foi um casamento. Em que lugar? Caná. E o que queria deles? Reconhecimento honesto. O que era? Nós não temos vinho. Nós tínhamos, cara, no dia que a gente casou, cara, a gente tinha muito vinho bom. A gente usava umas palavras doces um para os outros, tantos chamegos, umas palavras maravilhosas. E tem tantas palavras, né? Eu nem tenho tempo aqui de ficar citando os elogios e as palavras que a gente usa na intimidade. Existe, mas acabou agora, né? E aí, de repente você vira para ela e fala: ah, você de novo? Ei, vem pra cá. O vinho acabou. Seja honesto. Senhor, o jarro está seco. Ele pode produzir um vinho muito melhor do que você tinha naquela época das lindas palavras. Ele também pode te dar uma atitude linda. Uma postura maravilhosa para sua esposa. Não palavras vazias da sua boca, só Ele pode fazer isso. Você não pode produzir vinho sobrenaturalmente. Quer dizer, você pode ir comprar no mercado, com muito trabalho, ou produzir algo mesmo, pagar com a levedura e tudo mais, mas esse vinho do céu só Jesus pode dar.
E as pessoas vão entrar na sua casa. E como aqueles convidados do casamento vão dizer: ei, de onde que veio esse vinho? Como é que seu casamento ficou assim tão bom? Então você terá a oportunidade de testemunhar o que Jesus pode fazer. Eu estou te dizendo a verdade, meus irmãos e minhas irmãs. Eu sou um marido extremamente feliz. Extremamente feliz. Eu sou um pai, um sogro, um avô. Jesus me fez assim. É a verdade absoluta. Eu não sou um vendedor aqui tentando embelezar e te vender o cristianismo. Não, não. Eu não estou tentando convencer vocês de que é algo que não é verdade. É o meu testemunho honesto. Porque eu encontrei o caminho estreito que leva à vida. É um caminho estreito, sem dúvida. Tem que caminhar com muito cuidado. E eu não pude levar minha esposa comigo, não posso levar meus filhos comigo. Cada um tem que andar sozinho. E cada pessoa tem que fazer essa escolha. Mas é um caminho muito estreito. E é preciso ter muito cuidado. Você não pode andar 2 passos de uma vez. É um passinho de cada vez. Depois dá o outro passo. Porque é uma parede de tijolo ali de meia vez, né? Você já tentou andar numa parede de tijolo de meia vez? Tem ali 10 centímetros? É muito estreito, tem que andar com muito cuidado. Mas fica fácil quando tem alguém te segurando, né? Você pode, como uma criança andando naquela parede, o pai segurando, ele diz: meu filho, não tenha medo, você não vai cair. Eu estou aqui para te segurar, cada passo. Caso contrário seria bastante difícil, né? Porque na verdade parece mais até uma corda bamba do que uma parede de meia vez. Mas alguém está te segurando. Alguém está me segurando e pode segurar você também. É a vontade de Deus. Comece com a luz. Eu quero que a luz entre na minha vida. Porque a luz traz o reconhecimento de mim mesmo. Do que realmente tem em mim. E quando você dá os primeiros passos, como ir do primeiro degrau para o segundo degrau, Deus te dá mais luz. E a luz é para mostrar o que Cristo pode fazer por você. Isso também é luz. Porque a luz é diferente da compreensão, né? Do entendimento. Muitos de vocês me ouvem, entendem as coisas na cabeça, no intelecto, mas vocês não podem dizer que tem luz. Porque se vocês tivessem luz, sua vida já tinha mudado há muito tempo, seu casamento já tinha mudado há muito tempo. Mas você entendeu. Se alguém virar para você e perguntar: ei, você entendeu ali o que o irmão falou? E você vai dizer: sim, eu entendi. Bom, mas se você tiver luz, irmão, você saberá. Irmão, você tem que ir a Deus. Eu não posso criar luz, não posso te dar entendimento. Eu posso te dar entendimento, mas não posso te dar luz. É como o apóstolo Paulo falou. Ele não conseguiu dar luz aos Efésios. Li em 1 Efésios capítulo 1. Eu estou orando para que seus olhos sejam iluminados. Que seus olhos recebam luz. Foi o que ele disse em Efésios. Então seu coração seja iluminado. Ele não disse, ouça melhor aí, leia Efésios 10 vezes e você vai entender. Senão eu diria para vocês, ouça esse CD aqui 10 vezes e você vai entender. Mas não vai entender. Eu rezo para que vocês tenham no seu coração, para que Deus mostre o que Cristo pode fazer por você. Então ele diz: cara, isso é incrível. Olha só o que ele pode fazer por mim. Então essa é a segunda área em que você precisa obter luz. A palavra de Deus ilumina e pode te salvar da bagunça da sua vida. Você só pode acreditar porque ele pode trazer o vinho para essa situação. Apenas faça o que ele diz. Foi o que Maria disse aos servos em Caná. Só faça o que ele diz, não pergunta nada não, só segue lá. Você não vai conseguir entender, então não questione. Ele te ajuda. Despeja a água, ele faz o resto. Ele pode te ajudar até com isso. Você tem dificuldade ali em pegar o jarro e despejar na água, o Senhor vai te ajudar até com isso. Me ajuda e Ele vai te ajudar. Esse é o Jesus que eu tenho. Ele é meu amigo. Ele não só transforma água em vinho. Ele vai me ajudar com aquele balde de água para despejá-la no pote de água. E é maravilhoso. A vida cristã é realmente, em certo sentido assim, mais fácil. Tranquila. É um jugo fácil, é um fardo leve. Eu posso dizer honestamente que eu não achei pesado o jugo de Jesus.
Eu servi ao Senhor aí 41 anos. Isso me leva a um contato bastante próximo, porque eu tenho que servir 7 dias por semana. De outro eu estou lidando com algum problema na igreja, respondendo problema de alguém por e-mail, ou escrevendo algo, se preparando para algum ministério, ou indo a algum lugar. Sempre assim. Um dia ou outro aparece um problema. Isso me traz um contato muito próximo com o Senhor. E eu vou te dizer, o jugo dele é fácil. É emocionante servir ele. É emocionante viver uma vida cristã. Você já sentiu essa emoção? Seu casamento pode ser emocionante se você deixar Jesus ser o Senhor. Só faz o que ele está falando. Ok. E a outra coisa aqui que diz é que Deus fez uma separação entre luz e trevas. Isso é importante. Versículo 4. Seu casamento também você precisa distinguir o que é luz e o que é trevas. Permitir que Deus separe os dois. Se você acha difícil fazer isso, diga: Senhor, você separou a luz e as trevas lá no primeiro dia, na primeira terra, então faça isso na minha vida também. Você sabe, se você permitir que coisas escuras venham para sua casa, se a escuridão entrar na sua casa porque você permitiu, você vai dizer assim: por que não tem luz aqui? Na verdade é você que está trazendo a escuridão. E Deus liga os interruptores, você vai e desliga. Ou talvez tenha 10 interruptores, Deus liga todos os 10, você desliga 5. Então há um pouco de escuridão na sua casa. Deus não desliga o interruptor, você pode estar desligando ele por algo que você traz para sua casa, que não é o que agrada a Cristo. Poderia ser um filme que você está assistindo, poderia ser um programa de televisão tão interessante. Eu te digo que o diabo pode fazer programas de televisão tão interessantes por 5 segundos de sexo que te polui. Isso é tudo. 5 segundos, é tudo que precisa. E aí 5 anos depois, quando alguém te pergunta: você lembra daquele filme? Você esqueceu a história toda, a trama toda, mas os 5 segundos de sexo você lembra. Né? O diabo sabe essas coisas. Você não aprendeu ainda? Vai continuar se poluindo? Ainda não aprendeu? É enganado por esses filmes com classificação de adulto? E hoje em dia já ouvi falar que até os PG-13, a classificação de menores, já são bastante ruins. Não se deixe enganar pelo diabo. Não se deixe enganar por muito desses programas de televisão que parecem ajudá-lo. Não traga escuridão para sua casa. Não desligue a luz que Deus está acendendo. Não. Você tem alguma luz na reunião da igreja? Você tem alguma luz quando lê a Bíblia? Maravilhoso. Agora não desligue, deixe isso ligado. Não traga escuridão. Separe a luz da escuridão. A maneira como você gasta o seu dinheiro, a maneira como você investe o seu tempo, tudo deve ser estar associado à luz. É muito fácil ganhar dinheiro desonestamente, enganar alguém e ganhar dinheiro no mundo hoje. E eu vou te dizer isso. Ele nunca vai abençoar você e seus filhos. Eu vivi muito o suficiente nesse mundo para ver a maldição que vem através de um dinheiro ganho justamente. Eu até orei assim, Senhor, se por ignorância minha, em qualquer momento, eu ganhei algum dinheiro ou do governo ou de outra pessoa, por favor, certifique-se que isso saia da minha conta de alguma forma. Sabe, se você orar seriamente, Deus vai levar você a sério. E eu vou te dizer, não ore a menos que você seja sincero, porque de repente você vai descobrir que o dinheiro está saindo da sua conta bancária. Ou algo assim, e você sabe como Deus faz essas coisas, né? Bom, isso foi há alguns anos. Um dia eu estava fazendo uma ligação internacional. E naqueles dias as ligações internacionais eram muito caras, não é como é hoje. E depois que eu encerrei, eu desliguei o telefone e eu não tinha cortado ainda a ligação. Estava lá, bang, debitando. Era no meio da noite. Eu falei, eu tive que ir, levantar, sair, ir para um outro lugar onde tinha um outro telefone, ligar para a central telefônica e dizer para desligarem esse aqui. E eu não sei depois de quantos minutos foi desligado, mas veio na minha conta. E o Senhor disse: estou só respondendo a sua oração.
Em algum lugar ali do caminho, talvez eu devesse algo ao governo. Porque foi pro governo. E eu tô determinado a orar assim. Ainda hoje eu te digo, se você é sério com Deus, Ele é sério contigo. Você adora Deus ou você adora o dinheiro? Eu adoro a Deus. Eu lembro uma vez, sabe, as pequenas coisas podem perturbar a vida numa doméstica. Tinha um desses aldeões muito pobres, numa igreja nossa que estava instalada numa aldeia, e ele veio me visitar lá em casa. E tinha uma criancinha ali de 2 anos, você sabe, na Índia, as criancinhas de 2 anos, elas apenas usam uma camisa, um camisão, elas não usam roupa íntima nem nada disso, só usam camisa que vai até o joelho. É isso, é a modéstia deles. Então, apareceu esse cara com a criança, e ele estava conversando comigo sobre coisas espirituais, profundas. E essa criança estava pulando na mesa de centro. E ela urinou ali na mesa de centro, bem no meio da minha sala. E você sabe por que isso não me incomodou nem um pouco? Não me incomodou nem um pouquinho. Porque eu não era um adorador da minha mesa. Eu era um adorador de Jesus Cristo. Eu lembro da época que as crianças faziam, sabe? Quando a gente tinha reunião em casa, e as crianças resolviam praticar o alfabeto inteiro na minha parede. Mas não com um giz que dá para apagar, não. Mas com um giz de cera ou com alguma coisa, um pilô que não é removível. Bem, é claro, eu ensinei eles como se comportar, mas isso não me incomodou, porque eu não fazia daquilo um ídolo. Eu não era um adorador da minha parede, da minha casa perfeitinha, não. A gente deve ensinar, é claro. Muitas coisas na vida o Senhor me testou para ver quem eu adorava. E eu disse, Senhor, o Senhor pode me testar 101 vezes, em áreas diferentes. Eu nunca adorei qualquer coisa material. Qual é a diferença se você adora ou um ou não, ou outro não? Qual a diferença entre um homem que faz um ídolo, faz um de pedra, e você que faz com a sua parede um ídolo? Para um é uma parede, para outra tem a forma de um santo. Você acha que tem alguma diferença nisso? Não, não tem nenhuma. A sua madeira fez uma mesa de centro, a outra madeira fez um santo. E você sabe qual é a diferença? Nenhuma. Sabe quantos adoradores tem de ídolos entre os cristãos? Não é à toa que eles não têm um contato mais próximo com Deus. O Senhor, eu estava tão desesperado para ter um relacionamento com Jesus Cristo, eu sei que para isso eu não poderia ter ídolo nenhum. Senhor, se eu tenho qualquer ídolo, tira isso de mim. E Ele separa. O Senhor separa as trevas da vida. A sua vida de casado vai ser muito mais feliz. Porque muitas das coisas que a gente fica chateado em casa é porque alguém estragou algo, um ídolo para nós. Eu lembro de contar às vezes para um irmão que estava tendo problemas de raiva em casa. Eu disse, irmão, Zac, ore por mim. Ele disse assim. Aí eu disse, pera, você ama coisas materiais, cara. Talvez se alguém quebrar alguma coisa na sua casa, sua esposa quebrar alguma coisa, e é muito precioso para você, você fica chateado. Bem, é porque você adora as coisas materiais. Seu problema não é a raiva. Seu problema é que você está adorando coisas materiais. Você nunca vai se livrar da raiva até parar de adorar esse ídolo. Você adora aquela prataria que está lá no seu armário? Eu garanto que você não vai ter vitória sobre a raiva. O diabo vai fazer alguma coisa para bagunçar aquilo lá. Né? Talvez ele mande alguns vermes e coma lá seus panos da mesa. Né? Faz alguns buracos ali, coisa. Enfim. Isso é suficiente para arruinar o teu cristianismo? Espero que não. Nenhum demônio do inferno terá poder sobre mim em qualquer área. Jesus Cristo é o meu Senhor. Eu determino isso. Eu determinei isso há muito tempo. Deixa a luz brilhar. Separe as trevas das coisas escuras. As trevas das coisas de luz. Não ame as coisas materiais. Deus criou as pessoas para serem amadas e as coisas para serem usadas. O homem inverteu isso. O diabo reverteu isso. Ele fez as pessoas amarem as coisas e usarem as pessoas. Você não usa as pessoas?
Você conhece uma pessoa e pensa assim, o que eu posso fazer uso dela? Como é que ela pode ser útil para mim? Se você conhecesse o delegado de polícia e ele fosse membro aqui da CFC, hein? Você gostaria de ser amigo dele, não é? Não para ajudar ele a ser mais espiritual, não. Mas como é que você pode fazer uso dele? Como é que eu posso fazer uso desse ou daquele irmão? Bem, esse é o jeito do mundo. Use as pessoas e ame as coisas. Quando você se converte, realmente se converte, você vira e começa a amar as pessoas e usar as coisas. Você não quer usar ninguém. As coisas são para serem usadas, gente. E elas vão ser destruídas, elas vão estragar, se desgastar. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Porque nós não queremos, claro, desperdiçar as coisas. Temos todo cuidado com os dispositivos que nós temos, aparelhos e tudo mais. Tudo bem, mas não ame isso. Não se apegue a eles, é uma escuridão. Sim, eu poderia passar por todo o capítulo, mas você vê que diz aqui que Deus fez os céus, separou a terra dos céus. E no dia seguinte separou as águas dos mares. Eu acho que tem sempre uma separação aqui. No primeiro dia ele separou a luz das trevas. No dia seguinte, diz ali versículo 6 que ele separou as águas. E as águas de cima das águas de baixo, que estavam no céu, das que estavam acima dos céus. Separação. Que haja uma separação. E eu vejo que em nossa vida, você faz uma distinção entre as coisas terrenas e as coisas que são do céu. Você faz essa separação? Essa é a mensagem para você aqui do segundo dia. Você faz uma separação entre as coisas que são terrenas e as coisas que são celestiais. As que realmente importam das que não importam tanto assim. Quando você é uma criança, seu pai diz, né? Quando eu era uma criança, eu pensava como criança, agia como criança, falava como criança. Quando eu me tornei homem, eu esquecia das coisas de criança. Eu me lembro de uma vez que meus filhos eram pequenos e estavam jogando cricket. E você sabe como as crianças são. E uma das suas palavras favoritas ali no cricket é trapaceiro. Ou ladrão. Bem, as crianças eram comuns, crianças comuns como de qualquer outra pessoa, e elas tinham discussões. Então, se alguém era ali, estava na de fora ou algo assim, né? Porque ficar na de fora é mais difícil de ficar, porque você fica vendo o jogo dos outros, esperando, sabe? E eles acabam ficando jogando ali, julgando, né? E eles também erram, né? E aí quando eles erravam e discutiam, o último recurso era vir falar com o pai. Eles vinham até mim, o grande juiz. E eu disse, bem, eu não estava lá na verdade. Então eu disse, eu não sei lá. Então deixa eu te perguntar, será que daqui a 2000 anos isso vai importar? Que elas eram crianças, então pensavam como crianças, falavam como crianças. Eles diziam, pai, eu sei, daqui a 2000 anos não vai importar, mas importa agora. Pensa se eu estivesse lá rebatendo ali e alguém dissesse, ei, foi fora. Eu simplesmente largaria ali o taco e não ia ficar discutindo, porque eu sou um adulto. Eu quero perguntar, você se comporta como criança na sua casa? Discutindo sobre coisas que não têm valor eterno? Você diz que isso importa, então você é uma criança. Isso vai importar daqui a 2000 anos? Então você é um adulto se você consegue olhar dessa maneira. Separe as águas que estão abaixo das águas das que estão acima dos céus. É o que diz aqui. Separe as coisas que estão debaixo das coisas que estão acima. Senhor, isso é terreno sem valor, e aquilo ali já é valioso, é eterno. E é por isso que eu digo às pessoas, vamos supor que você se atrase para ir no culto domingo de manhã. Em vez das 9h30, você pode vir às 10. Porque algo deu errado na sua vida. Ali, na vida doméstica, né? Sabe, algo pode acontecer. Você tem filhos pequenos, algo assim. Surge algo inesperado, acidental. Talvez você seja o tipo de pessoa que é muito exigente, rígida e que fala que deveria estar presente na hora certa. Com seu parceiro ou com a sua esposa. O parceiro não é tão específico. Não brigue sobre o que é, tendo uma briga e depois vindo dizer, ó Senhor, nós te louvamos no culto.
É melhor chegar atrasado em paz. Acredite em mim. É melhor chegar atrasado em paz do que na hora certa com briga qualquer dia da semana. Devemos tentar chegar a tempo. Mas nem sempre é possível nesse mundo. Não é possível. Especialmente criança pequena e tal. Às vezes tem distâncias grandes. Não podemos estimar o tempo. O trânsito pode ser um problema. As pessoas podem furar. E aí, eu parei completamente de julgar as pessoas que chegam tarde. Eu costumava fazer isso, sabe? Quando eu não tinha sabedoria. Eu não faço isso agora. Eu digo a eles, por favor, cheguem na hora certa. Mas percebo que há muitos problemas que temos. Então, não brigue não. Diga, o que é melhor? Chegar atrasado, sem brigar, ou chegar na hora com uma briga? Qual é melhor? Você sabe qual é o melhor? Por que você não faz isso? Eu te digo, não é só a hora. Nunca vale a pena brigar. Nunca. Pergunte se mesmo se daqui a 2 anos, 2.000 anos, isso vai importar. Algumas coisas importam, sabe? O tipo de filme que você assiste, o tipo de livro que você lê, o tipo de música que você ouve ou permite que os seus filhos ouçam. Essas coisas vão importar daqui a 2 anos porque afeta a vida como eles vivem pelo resto da vida, a vida da sua família. Treine uma criança no caminho que deve seguir e mesmo quando for velha ela não vai se afastar. É assim que vai crescer, porque foi assim que você permitiu. Faça uma separação entre as coisas que estão acima das que estão abaixo. Diz aqui, novamente ali no versículo 9, o terceiro dia da separação das águas e da terra seca. Estejam aqui, esteja ali. Deus chamou a terra seca, terra, e a reunião de águas de mares. E Deus viu que era bom. Você nota aqui que Deus é um Deus de distinções. Isso é isso e aquilo é aquilo. Porque no Antigo Testamento ele disse que não queremos que as mulheres se vistam como homens. Em Deuteronômio. E preste atenção, o princípio aqui não é se você está usando calça ou saia. Esse não é o ponto, isso é para os legalistas que vão ao pé da letra. Não. Eu estou falando que existem países no mundo onde homens e mulheres usam calças. Você vai, por exemplo, no Paquistão, quase todo mundo usa esse salwar kameez. Homens e mulheres, aliás, é o traje punjabi. Os homens usam todo branco e as mulheres bem... Algumas usam branco, outras usam de alguma outra cor. E é isso. Eu não estou falando disso, eu não sou legalista. Eu já fui uma vez, fariseus, mas Deus me livrou disso. O que eu digo é, há uma distinção entre os sexos, e é muito importante. Se você não distingue os sexos, você entra na homossexualidade, de uma forma ou de outra. Há uma distinção entre os sexos. Há uma diferença na maneira como criamos as nossas filhas e na maneira como educamos nossos filhos, nossos meninos, claro. Quero dizer, por exemplo, até mesmo a maneira como eles se sentam numa cadeira. Sim, você não ensina as suas filhas a se sentar de um certo jeito? Enquanto os meninos podem esticar a perna e por aí vai. É claro que algumas coisas são adequadas para um e não são adequadas para o outro. Não é adequado para uma garota ficar aberta, com a perna aberta. Há uma diferença entre os sexos e é muito importante fazer essa distinção. Ele não fez homem e mulher? É assim, existem diferenças. Precisamos reconhecer essas diferenças. Como você sabe a diferença entre terra e mar, terra e água? É muito simples, é uma distinção clara. Água é água, lama é lama. Há uma diferença, uma distinção entre os dois. Um é sólido, o outro é líquido. Você vê que há uma diferença entre você e sua esposa. Há certas coisas que é assim porque ela é mulher. Não tem nada a ver com espiritualidade. Você sabe? Suponha que a sua esposa fique chateada com você, que você pagou ali 25% a mais pelo quilo do repolho que você trouxe do mercado. E aí ela faz um maior alvoroço por causa desses 50 centavos a mais que você gastou nos quilos de repolho. Mas você é um marido paciente, você fica quieto.
Mas na sua cabeça você pensa, pô, que mulher carnal, cara, tá preocupada com 50 centavos. Não, não. É porque ela é mulher. É porque ela é mulher. Você não é mais espiritual do que ela. Deus fez mulheres pensar em coisas pequenas, porque essa é a única maneira de serem mães. Não tem nada a ver. Ela pode ser mais espiritual do que você, ainda assim ela pode estar preocupada com pequenas coisas. Porque Deus fez mulheres assim. Mas você pode tolamente pensar que é mais espiritual. Não, você não é mais espiritual, você é homem. Os homens pensam em coisas grandes e as mulheres coisas pequenas. É assim, diferença entre terra e mar. Entenda essa diferença e você vai ser um marido feliz. Ó, por exemplo, quando um bebezinho começa a chorar. E chorando e gritando, e o pai fica ali com aquela cara sem saber o que fazer. E a mãe diz, eu sei o que é. Como é que elas sabem? Será que o bebê sussurrou alguma coisa, a mãe ouviu e o pai não ouviu? Não, não, não. É aquela sensibilidade que só as mulheres têm, as mães têm. Eu sei o que tem errado, ela diz. E as mulheres são assim. Então a razão pela qual eu digo isso, às vezes é que os maridos podem, no meu dia de ignorância, eu também fiz isso, tá, gente? Porque ninguém me contou essas distinções, eu aprendi da maneira difícil. Porque eu estou tentando tornar mais fácil para vocês, jovens que se casam. Você pode pensar que é mais espiritual homem, mas você não é, você só é homem. Você pode levantar 50 quilos e aí olha para ela e fala, pô, você não consegue levantar nem 30? Seja como for, ela é mulher. E a própria Bíblia fala ali em 1 Pedro 3 que ela é um vaso mais fraco, reconheça isso. E o próximo versículo diz que os maridos devem viver de uma forma compreensiva. Compreendendo o quê? Peraí, compreensivo como? Compreendendo que a sua esposa é um vaso mais fraco. Diz ali que se você não entende isso, Deus não vai nem te ouvir. Quantos de vocês entenderam que a esposa é o vaso mais fraco? E agora as esposas estão todas felizes. Quero perguntar a vocês. Quantos de vocês entendem que seu marido é o chefe de casa, irmãs? Eu sou perfeitamente imparcial. Eu vou te dizer que não sou a favor nem dos homens nem das mulheres. Porque Deus fez os dois, irmãos. Maridos, vocês reconhecem que as suas esposas são um vaso mais fraco? Irmãs, vocês reconhecem que o marido é a cabeça da casa? Ele tem que tomar as decisões. Você pode dar muitos conselhos, mas ele tem que tomar a decisão. E você deve ser um ajudante. Não fica aí sentado dizendo sim, senhor, sim, senhor, sim, senhor. Então você não é um ajudante, pô. É como o marido fosse o motorista do carro, né? E se ele vai numa direção errada, você sabe que você pegou um caminho errado. Você não tem que ser uma esposa submissa que não fala nada. Ou fica 16 quilômetros esperando, quieta. Que tipo de esposa, que ajudante é essa? Não, não. Talvez ele fique chateado. Não, não. Maridos, não fiquem chateados. Você vai pegar o caminho errado às vezes. Você não acha que é bom ter um ajudante? Não é legal ter alguém que pode te ajudar? Não aquele tipo de motorista de banco de trás que fica ali. Não, não, vai devagar. Não, não, vai mais rápido. Não, não, não. É a maneira de falar. Amor, eu acho que a gente pegou o caminho errado. Talvez seja legal a gente voltar. Existem 2 tipos de ajudantes, gente. Bem, e agora nos últimos dias aqui. No último dia. Versículo 31. Deus viu que era muito bom. E sempre a separação, né? No 4º dia ele viu que a luz era uma e a escuridão era outra. E a separação estava lá. Até no último dia ali. Homem e mulher. Até o último dia. Então, por favor, se lembrem de se separarem da escuridão. Das coisas que não são celestiais. Das coisas que são terrenas. Saiba fazer a distinção entre o terreno e o celestial. Você vai ter a distinção entre homem e mulher, pai e filho. Seja paciente. Lembro uma vez que meus filhos derramou leite, eu fiquei chateado com ele. E logo depois ali eu fui e eu derramei o meu café. E o Senhor me falou comigo, você tá velho e você derramou o café. E ainda tá chateado com a criança de 2 anos que derramou o leite. Eu disse, Senhor, me perdoe, eu vou aprender a ter paciência. Eu tive 4 professores de paciência morando na minha casa, me ensinando por 18 anos. E se eu aprendi um pouco de paciência, eu tenho que agradecer esses 4 professores. Meus meninos me ensinaram que eu poderia nunca aprender de outra forma. Tem alguns irmãos aqui da igreja que também me ensinaram.
Mas eu tive 4 morando comigo. É. Seja grato por aqueles que te ensinam a ter paciência e não fique chateado com eles. Meus filhos não são piores que os de ninguém. Eles eram filhos normais de Adão, assim como os seus. Se ficamos chateados com eles, em vez de dizer, Senhor, você está tentando me ensinar algo, fique esperto, porque você pode perder o que Deus tem para você. Gente, eu tenho que dizer, a vida de casado é uma vida maravilhosa. Eu estou casado há 40 anos, são 40 anos no próximo ano, né? E eu posso dizer que é uma das coisas mais maravilhosas. Ter filhos é uma bênção tremenda, tremenda. Eu não trocaria por nada no mundo. Vida de casado com os filhos. Isso me moldou, me mostrou, me deu luz em várias áreas que eu nunca poderia ter. Nunca poderia ter. Deus me santificou, me ajudou, ampliou o meu ministério. Leve a coisa do jeito certo e Deus vai olhar para a sua vida e dizer no final, filho, filha, você respondeu tudo o que eu disse e olha o que veio da sua vida agora. Excelente, hein? Você não quer uma vida de casado assim? Você não quer que os filhos cresçam e agradem ao Senhor? Se você quiser que seus filhos cresçam e agradem ao Senhor, certifique-se de que você e a sua esposa tenham um bom relacionamento. Você e sua esposa. Esse é o alicerce. Se os filhos começam a tremer é porque está instável. O alicerce é o marido e a mulher. Vamos orar. Pai Celestial, oramos para que você aplique essas verdades em nossas vidas. Que não apenas olhemos para ela com mensagens interessantes, mas também que pode aplicar a nossa vida. Oro em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, no mude radicalmente. Amém.